vida é andar por esse país pra ver se um dia descanso feliz, guardando as recordações das terras onde passei, andando pelos sertões e dos amigos que lá deixei. Mar e terra, inverno e verão, mostro um sorriso, mostro alegria, mas meu medo não. E a saudade no coração. Boa tarde, estamos aqui na casa do Seu Baltazar, em São Francisco Xavier. Seu Baltazar, é um prazer imenso te entrevistar e mostrar para as pessoas um pouco da sua história. E agora é contigo, vou deixar o senhor se apresentar. Bom, meu nome é Baltazar Ribeiro Duarte, sou mineiro de Muzambinho e estou nas paragens de São Francisco já há mais de 30 anos. Aqui foi uma paixão à primeira vista, e São Francisco e seu povo maravilhoso haverão de me suportar até o último dia. Encontro-me à disposição de vocês com bastante alegria, com bastante satisfação por receber as suas visitas de ontem para hoje e que vocês possam voltar sempre. A gente fica muito feliz. Agradecemos muito. Seu Baltazar, foi uma surpresa muito grande encontrá-lo aqui. Realmente, ontem, no período muito curto, percebemos que o senhor é uma pessoa com muitas vivências e muitas histórias. E é por isso que nos animamos a entrevistá-lo. Realmente queremos explorar essas vivências que o senhor teve. Eu sei que não vai dar tempo se ficássemos aqui horas, mas um pouco vamos extrair das suas experiências nessa conversa. E seu Baltazar, e aí o que você trabalhou ao longo da sua vida? Você poderia falar pra gente? O senhor agora é aposentado, né? Agora eu sou aposentado, então deixa eu contar uma história. Eu sei fazer todo o trabalho de roça. É claro que a tecnologia chegou, mas desde o plantio de qualquer coisa até a colheita, eu sei fazer tudo. Mas eu fui servente de pedreiro, eu fui balconista, eu fui menino que trabalhou em fazenda, mexer com gado, eu sei fazer tudo isso. Então, lá por volta, eu trabalhei em hospital, viu? No administrativo de hospital. Legal. Eu fui secretário de um hospital lá no sul de Minas. Eu lecionei. Lecionou também. Eu fui contador, fui proprietário de escritório de contabilidade. E depois, por um descaminho meu, foi um descaminho, eu fui ser policial civil. Descaminho? Foi um descaminho porque não era a minha vocação. Ah, entendi. Foi um descaminho, mas como esse país nosso, esse maravilhoso país nosso, vivia de pacote em pacote, com uma instabilidade social muito grande, eu acabei ficando nesse trabalho. Entrei querendo sair, porque não era a minha vocação, mas respondia bem ao meu trabalho. Formação jurídica, eu sou formado em ciências jurídicas. Hoje eu estou inscrito na Ordem dos Advogados, depois de aposentado. Então, eu passei por dificuldades psicológicas nesse trabalho. Porque você trabalha, o escrivão, trabalha o policial, ele trabalha com o porão da sociedade. E não vai me dizer que nesse porão exista só coisas bonitas, pelo contrário. Você encontra ali a adversidade da vida. Todas as desgraças da vida você encontra no trabalho policial. Mas eu consegui fazer a travessia, né? Consegui fazer a travessia. Aí eu volto à minha realidade primeira, que o sofrimento também ensina você a escapar de certas armadilhas.
Sim. O sofrimento ensina você a abrir os caminhos. E eu sobrevivi bem. Ontem falamos que poderíamos falar sobre filosofia, sobre viagem, espiritualidade, sobre sua escrita. Os temas são diversos. Eu não vou nem fazer uma pergunta, eu queria saber assim, o que mais agora arde no seu coração que você gostaria de falar para todos? Que tema mais arde agora falar? Tenho certeza que vai ser interessante. O que sempre me angustia, sobretudo no Brasil, são os descaminhos políticos. Nós temos uma riqueza imensa, o Brasil é de tamanho continental, com uma riqueza maravilhosa, e eu me entristeço quando algum político notório, de certo respaldo popular, não tem apreço pelo povo humilde, não tem apreço pelas nossas águas fartas, não tem apreço por aquilo que resta do nosso meio ambiente para oferecer à humanidade. Eu fico triste quando vejo alguns políticos obedecendo essa linha da destruição. O Brasil é o celeiro e deverá ser o jardim do Éden de amanhã. Mas isso depende das mãos políticas, das cabeças políticas. Isso me incomoda bastante. Infelizmente, vimos constantemente notícias de políticos envolvidos em corrupção, roubos. É muito triste até saber políticos do Rio de Janeiro que têm indícios que há milhões desviados enquanto a sociedade sofre em hospitais, né? É tão notório quanto esses políticos, né? Todo mundo sabe desses casos. E nós não sabemos. O que o senhor acha que nós, cidadãos comuns, podemos fazer? Porque esses políticos estão fora do nosso controle, né? Você acredita que nós, pessoas do dia a dia, que não têm envolvimento com a política, temos algo que possamos fazer para evitar um pouco, talvez diminuir o dano disso? Eu acho que a educação básica, daí pode sair uma reflexão maior. Mas eu sinto falta de uma consciência política mais profunda e mais rebelde. Nós não podemos ser o sustentáculo da economia no país sem uma certa dose de rebeldia. Mas essa rebeldia também não pode ser uma coisa descontrolada, há de ser uma rebeldia consciente, onde o cidadão, o contribuinte, possa reconhecer: eu me comporto assim porque respondem mal à minha contribuição ao Estado. Falta essa rebeldia, falta essa consciência sociopolítica. Falando isso para alguém de outra linha ideológica, vai dizer que eu sou comunista, que eu sou socialista. Não, é um direito básico. Você só quer melhorar a situação. Nós precisamos melhorar e exigir, e vigiar. Olha, os políticos, tudo pode. Nós não podemos. Olha, está na hora de a classe pensante, trabalhadores, crentes de toda natureza, os acadêmicos, a classe intelectual do país, arregaçar as mangas e exigir um comportamento mais sério dos políticos. Exato, Seria uma forma de nós procurarmos uma forma de mudar, né? Agir. A gente está muito exigir comportamento, passivo com a situação. Exigir comportamento. O político não pode governar de olho no cofre ou na destruição do patrimônio público. O meio ambiente é um patrimônio público nosso, as nossas reservas, nossos rios, de uma riqueza tamanha, não se pode tocar. Nesse sentido de manter preservado a nossa fauna, a nossa flora, os nossos rios. E Deus me livre, vamos falar assim, que Deus me livre de um homem público, político, só pensar em meter a mão no cofre. Se nós que sustentamos esse país, nós temos a mão de obra, nós somos a base do país, é a grande massa
populacional. Se nós não aprendermos a ganhar a consciência e exigir mudança, eu acredito que vai demorar muito. E seu Baltazar, se eu fosse pedir um conselho para você sobre viver melhor a vida, o que você poderia me aconselhar pra gente que está trilhando ainda, tem muitas dúvidas, muitos conflitos internos? Olha, uma boa maneira de você viver a vida é pelo caminho da honestidade. Você se propõe a viver de maneira honesta, eu acho que você passa a ser o fermento da terra. Você passa a ser um exemplo bom para a nossa juventude. Mas uma boa maneira de viver feliz, eu acho que é pelo caminho da honestidade. Você vivendo pelo caminho da honestidade, você vive de forma livre, fora dos amarrios que a legislação, que é o mundo do crime, muitas vezes nos amarra. Se eu viver pelo caminho da honestidade, caminho do trabalho, sem muita ganância, eu acho que é uma boa maneira de uma realização pessoal. Parte de... Isso aqui eu acho que é bom você explorar. Vamos lá. A minha vida é um saco. No saco de minha vida tem um moleque inocente. Tem um crente, um rebelde adolescente. Um ideal em sua frente. Tem no saco um prato vazio. Fome de sobremesa. Tem o ódio, a esmola, o escravo. O submisso santo. O insurgente revolucionário. Tem o sangue extraído do trabalho. O suor amargo sem salário. Desilusão tem no saco. Sonhos desperdiçados. Um Melquisedeque roubado. Santo expedito quebrado. Muita coisa tem no saco. Sol ardente, sal amargo. Em feridas de amargura, um pouquinho de loucura. Tem lembranças com pedrinhas de doçura. Cartas e livros tem no saco, carregados de ternura. Concluindo, é um saco de leitura. Aqui está a poesia escrita pelo seu Baltazar. O autor desse texto maravilhoso está aqui ao nosso lado. E eu li aqui para dar uma introdução, porque o nosso tema seguinte é: por que escrever? Por que deixar esses livretos para a humanidade? Isso aqui eu estou obedecendo ao meu instinto. Mas como eu digo aqui neste envelopezinho, este saquinho contém 5 livretos. Foram escritos com espírito de bandeira branca. Ou seja, não tem bem um destino, mas é da paz. Não tem compromisso ideológico ou literário. Foi uma forma talvez de ocupar o espaço de tempo vazio. Tinha uma certa facilidade para escrever, mas escrevo sem qualquer intenção. Escrevo por escrever. Não há uma intenção externa? Não há uma intenção mas externa, mas eu acabo, quer queira, quer não, eu acabo deixando transparecer aqui a minha personalidade. A minha origem é de uma origem muito humilde, muito sofrida, sob o jugo de pessoas que têm o sentimento de explorar outras pessoas. Eu fui objeto desta situação. Então, por isso que eu faço essa pequena leitura de minha própria vida e sem mágoa, sem ressentimento. Tudo isso me ensinou, me trouxe profundos ensinamentos e convicção de que o melhor caminho para a sociedade, para uma classe nossa de brasileiros sofrida, uma classe sofrida demais, que houvesse para com esse povo um olhar profundo de justiça social. Falar de injustiça social no Brasil, se a gente defende uma maior atenção para com o povo mais humilde, que tenha eles mais acesso à saúde, mais acesso à escola,
Mas acesso à moradia com dignidade, eles vão intitular de socialista, de comunista. Não é nada disso. Não é nada disso. A justiça social, ela faz muito bem ao pobre. E ela é ótima para o rico. Não adianta você viver muito rico num seio social muito pobre. Compensa esse É tal, muito né? mais saudável você ser rico e Não viver dá. numa sociedade justa. Com certeza. As pessoas às vezes não percebem o óbvio, né? E eu também consegui ler alguns, realmente pela leitura, a gente consegue conhecê-lo um pouco. Pelo pouco tempo que a gente se conhece, eu vi que você é uma pessoa vivida, com bastante experiência e talvez até sofrimentos, como você disse, mas você vive hoje de uma forma leve, você consegue relembrar tudo isso e ver que é agradável, foi importante para sua vida, mesmo nos momentos difíceis. E no livro eu vejo isso, teve muitas experiências, mas o texto é leve, é gostoso de ler, é gostoso de conviver contigo. Mostra um pouco aqui também. Eu acho que o que sou, essa leveza que você vê, essa alegria que você vê, ela tem na retaguarda um sofrimento doído. Ela tem lágrimas, ela tem mãos que sangraram, ela tem uma alma humilhada também, porque o sistema faz você humilhado, né? Você fica sob o jugo de uma realidade que você não pode mudar, é muito difícil. Eu sou grato por ter recebido alguma ajuda, me emociono até em falar nisso, mas a minha personalidade última, ela é uma personalidade alegre, né? Eu sou feliz porque sou feliz, eu sou feliz porque tenho 3 filhas maravilhosas, são bem-sucedidas, me obedeceram numa linha moral que eu mostrei sobre a realidade da vida, sobre a realidade política e social em que nós vivemos, e elas também são felizes por me ter como pai. Então eu sou uma pessoa assim, até certo ponto, bem realizada, né? Tenho um hall de amigos muito grande. Até ontem eu tinha 1 milhão de amigos. Hoje eu tenho 1.002.000 pessoas como amigas, vocês dois. Até o final do ano eu quero ter mais 1 milhão de amigos. Isso me faz feliz. Isso me faz feliz. Eu até ia te perguntar como viver feliz apesar do sofrimento. E acho que você acabou dando a resposta. Talvez você possa complementar, mas eu vi pela sua resposta que apesar do sistema ser injusto, apesar dos problemas que vivemos no dia a dia, para conseguir ainda ter uma leveza, uma felicidade, é sentir gratidão, trilhar de uma forma honesta e tratar bem os outros, porque eu acredito que as suas filhas se tratam tão bem hoje porque você se esforçou a tratar elas bem. Elas são também um referencial no seu ambiente de trabalho, para suas filhas, para seus maridos, para os amigos e amigas que as rodeiam. Então, tudo isso que eu falei, que você agora acabou repetindo, contribui muito para a felicidade minha e da mesma forma contribui para a felicidade de cada um, né? Eu falei da honestidade, Nós nascemos corruptos, diz o catecismo da Igreja Católica, escrita por João Paulo II, né? Nós somos corruptos, essa é a natureza humana. Mas a corrupção, eu não falo apenas na corrupção gananciosa do que é alheio. Nós temos uma corrupção própria
Nós temos o dom da morte, temos o dom da vida e o dom da morte. Nós nos adoecemos. Tudo isso nos envolve num mundo de corrupção, né? Nós somos corruptos, a nossa natureza é corrupta. Mas uma boa maneira, eu volto a dizer, de viver feliz, viver com honestidade, trabalhar o suficiente para você se proteger, porque o regime político nos consome. Eu preciso me proteger dele. Não é concebível que numa terra tão rica como nossa, haja pessoas que não tenham lugar para morar. Não tem, às vezes tem lá 2 cômodos. Quem conhece o norte vê a miséria, a condição em que o povo vive, sem higiene, sem o prazer de estar numa casa, porque nem se pode chamar que aquilo é para habitar seres humanos. Então nós precisamos também, além da nossa honestidade, o nosso esforço para perfurar a estratificação social. Eu preciso sair daqui da pobreza e chegar lá com certa dignidade. Agora, essa grande ajuda deveria vir de políticas públicas e não esperar que um cidadão pobre, vivendo numa miserabilidade total, possa vencer por meritocracia. Isso é um argumento muito cruel. Quem caminha por esse pensamento pensa de forma muito cruel. Não há recursos para essa pessoa Não há recurso. mudar. Não há recurso você olhar para uma meninada de favela terrível, no meio cultural em que vive, você exigir que ele saia dali, se torne um doutor, se torne um astro de televisão. Não, tem que fazer que ele saia dali um homem, um ser humano completo, para servir a sociedade. E não esperar que ele sobressaia. Que um milagre aconteça. Por né? milagre. Não é possível pensar assim. Conheci uma nordestina que era fanática pelo Partido dos Trabalhadores e, como mora em São Paulo, ela era muito criticada, né? Como você gosta do PT, como você gosta do PT, e sem defender, que tem prós e contras, eu não tenho opinião formada sobre isso, mas o que ela me disse, me tocou. Ela disse assim: se você estivesse na minha cidade, visse a pobreza que era, é impossível. A transferência financeira que veio para minha cidade pela Bolsa Família foi o que propiciou um pequeno crescimento que mudou toda a minha vida. Não tem como. Não teria condição. E não é difícil você fazer uma melhoria para o povo humilde. Se você, por exemplo, destinar um salário mínimo melhor para a sociedade mais carente, a sociedade mais carente, com um pouquinho mais de recurso em suas mãos, ela vai fazer uma economia ser fomentada da base para cima. É isso que às vezes sustenta lá uma boa região, lá do Vale do Jequitinhonha, da Bahia, do Norte, Nordeste todo. Então, dando atenção a essa classe mais humilde, e se você não pode carimbar isso como o comunismo, você não pode carimbar isso como socialismo, você pode carimbar isso como justiça social. Ora, é bom para todos que haja justiça. Eu costumo dizer que nós não precisamos ter mais medo do comunismo. Ele já foi embora. Ele foi utópico para a humanidade. Nós temos que ter medo agora do capitalismo, que está aí nos explorando a classe mais humilde. E essa justiça social, ela vai fazer o rico se sentir mais feliz, não somente o pobre. O pobre será o reflexo da felicidade do comerciante,
do pequeno empresário, é distribuir a renda, é contribuir para a sociedade toda. Seu Baltazar, você coloca no seu livrinho, na sua poesia, um pouco desse pensamento de justiça social? Você tem algum poema, algum texto que fala sobre isso? Olha, a gente acaba deixando que, às vezes, essa indignação que eu sinto é transparecer. Eu tenho aqui, eu acho que, se você ler aqui, Desejo de mim mesmo, eu posso ler? Pode, fica à vontade. Desejo de mim mesmo. Achei aqui. Achou aí? Então, senhor entrevistador, eu penso que aqui esteja resumida a minha personalidade. Eu escrevi isso aqui há algum tempo, também sem nenhuma pretensão. Talvez uma forma de desabafo, uma forma de reflexão. Desejo de mim mesmo. Eu queria ser um rei. Um rei pode acabar com as iniquidades. Não. As iniquidades alimentam as insurreições. Eu amo as insurreições. Eu queria ser um imperador. Um imperador pode ter muitas terras. E para que tantas terras? Muitas terras exigem muitas cercas. Eu detesto as cercas. E para que tantas terras e tantas cercas, se um só torrão me bate? Eu queria ser um príncipe. Um príncipe pode ter muitas mulheres. E para que tantas mulheres? Se uma só pode ter o amor de todas elas. Eu queria ser um presidente. Um presidente pode acabar com a fome. E para que acabar com a fome? Se a fome alimenta todos os desejos. E para que ser um rei, um imperador, um príncipe ou um presidente? Nenhum deles eu quero ser. Eu quero ser eu mesmo. Eu mesmo posso tudo. E o sofrimento muitas vezes nos empurra para alguma saída. Eu sou de família pobre, paupérrima, de mãe analfabeta, pai semi-analfabeto. Os pais viveram sempre em busca de um quinhão de terra, sonhando com reforma agrária, e nada conseguiram. Ora, na minha infância, eu me vi obrigado a fugir de casa. Literalmente fugir de casa. Certa data eu cheguei da escola. Tenho que dizer que naquele tempo a escola também praticava uma certa humilhação com os alunos. Quem estava ali, quem era reconhecido, os alunos mais reconhecidos eram aqueles de mais posse econômica, sitiante, fazendeiro, dono de um comércio. Aqueles meninos que vinham da roça, de pé descalço, eles eram muito ignorados. Então, certa data, chegando em casa, certa data não encontrava comida, noutra data não encontrava comida. Não havia a quem reclamar. Até que certa data eu fui
pedindo acomodação numa fazenda aqui, numa fazenda ali, onde eu tinha um lugar para dormir, de forma precária, porque você não se misturava aos proprietários da fazenda, você era uma pessoa estranha, que servia para trabalhar de manhã até a noite, ter um prato de comida, sem o direito de pedir o segundo prato se estivesse com fome, sem o direito de pedir uma xícara de café a mais, ou de um pedaço de bolo a mais. Eu vivia essa realidade, e uma realidade muito difícil, revoltante. E numa dessas andanças minhas, eu fui recolhido em uma máquina de beneficiar arroz. Então a minha vida era ali, trabalhando com aquela sacaria de arroz, dormindo ali, e recebia em troca o prato de comida, o café, o lugar para comer. Diante do seu esforço, talvez um pouquinho de vivacidade, de personalidade viva, e não recolhida à ignorância, eu fui sendo descoberto, né? E um menino de muita fé, aquela fé mais inocente que você ainda vê nas pessoas mais humildes. E por aí eu fui sendo descoberto. Nessa descoberta tem a mão do Padre Haroldo, né? Então ele me levou para um seminário, onde eu fiquei certo tempo, e ali eu tinha tudo que eu queria. Eu tinha o afago humano, eu tinha a doçura humana dos educadores, eu tinha um rol de amigos muito fiéis, né? Amigos fiéis, que estavam ali com a mesma visão do mundo, com a mesma esperança do mundo. Isso me ajudou bastante. Eu acho que eles me tomaram, me recolheram, fiquei lá por certo tempo, e quando eu estava pronto, ou melhor, preparado para experimentar novamente a vida aqui fora, de fato eu estava pronto, num processo um pouco doloroso, um pouco desencontrado, sem amparo na adolescência, sem um guia, mas me valeu muito, né? Eu sou o que sou, também talvez pela educação que recebi, né? Consciência social, dos problemas do país, consciência do mundo político em que a gente vive, e com responsabilidade social, não é? Todos nós temos que ter essa responsabilidade social. Eu viver só para mim no seio social chega a ser uma visão ridícula. Sim. Eu tenho que ter a minha responsabilidade. Seu Baltazar, o que você tem a dizer sobre o egoísmo hoje em dia? Pois são as armas constantes que estão a serviço do mal, né? Mas o homem nasceu com essa natureza do mal também, né? O homem tem essas duas faces, né? É mais fácil o homem se realizar pela face do bem do que do mal. Mas o egoísmo existe, né? Você vê pessoas trilionárias querendo mais, em detrimento de uma sociedade explorada, né? É terrível. Só mesmo os meios políticos para podar a ganância humana, né? Somente os meios políticos, doutrinários, legais, para conter esse egoísmo e permitir que haja maior. E desde a sua infância até hoje, você acha que os seres humanos melhoraram na questão do egoísmo ou pioraram? Eu quero pensar que a humanidade
toda sempre está à procura de Deus, né? A humanidade toda, sem compreender bem, né? Existem muitos equívocos nos pensamentos sobre o que é Deus, como funciona Deus, qual a sua ação perante a humanidade e tal. Há muitos equívocos nesse sentido, né? Há muitos equívocos. Tem algum Mas exemplo? à medida que o homem vai se aprimorando culturalmente, vai tomando consciência de que a vida é um risquinho no céu. Nossa vida é isso. É uma estrelinha que brilhou no céu por alguns instantes, né? Nossa vida é assim. À medida que o homem evolui para a compreensão mais profunda de sua existência, eu acho que possa haver uma melhora. As pessoas que querem mais e mais, elas não devem pensar que a vida deles simplesmente é um risco no E céu. pra que tanta coisa? Não devem... Se não um só devem... torrão me basta. Eu fico sempre pensando, essas pessoas que têm muito, muito dinheiro e são muito ricas, o que passa na cabeça delas quando elas estão no leito de morte? Se igualam, né? Se igualam a todos nós, né? A natureza se iguala, né? Nós somos corruptos, mortais, né? E por que precisa tanto? O que exige, além do necessário que você precisa para viver feliz, ter o que possa lhe satisfazer no corpo, na alma, no espírito, por que tanto mais vai acrescentar? É um vazio. É um vazio. É um vazio que não está sendo preenchido. É um vazio, né? Tendo a achar que é um reflexo. As pessoas estão todos com problemas internos e estão refletindo na política. Esses políticos que não enxergam, não estão querendo podar, dentro também de uma certa forma estão vazios, também estão buscando só mais e mais poder, e outros mais e mais dinheiro, trazendo um problema enorme na sociedade. Eles não conseguem nem enxergar porque eles estão em volta desses problemas internos. O regime político abre muito espaço para essa realidade cruel. Há muita... Das pressas. abre muitos caminhos para que haja essa injustiça profunda, né? E vamos falar de um tema que todo ser humano precisa ter, eu acredito. Quais foram os seus sonhos que você realizou já hoje e sonhos que você tem, acredito, de hoje para o futuro? Olha, eu já tenho 74 anos, como eu não tenho assim ganância, então no campo material eu me sinto realizado, no campo material. Porque ninguém precisa de muita coisa. Eu tenho onde morar, minhas filhas têm onde morar, todas elas trabalham. Eu me sinto dentro do seio da família, embora divorciado, como pai, como chefe de família, eu me sinto muito bem realizado. Eu tenho um hall de amigos maravilhosos. Eu tenho amigos sábios, amigos humildes, amigos analfabetos, amigos letrados, doutores. Eu me sinto muito bem com eles e navego em todas as direções com eles. Eu me sinto realizado. Eu não persigo mais nenhum sonho, não, a não ser fazer o último risquinho do céu. Mas eu li aqui em que paz. para eu pagar R$30 aqui para você viajar ao mundo, me comoveu. Ah, sim, viajar. Você quer viajar ao mundo, aqui está escrito: compre e dê de presente, assim você está ajudando o escritor a dar a volta ao mundo. Tem essa vontade, então? Eu tenho essa vontade, mas vamos dizer que a Covid... Assim. qual é a minha vontade? Mas vai passar a Covid uma hora. Todo mundo gosta de colocar no seu currículo. Conhecer a Itália, Portugal, Espanha, Inglaterra. E se puder ir para outro lugar, que vá, né? Então eu acho que ainda está em tempo de eu fazer essas viagens.
só preciso vender mais livros. Já fica a dica, galera. Quem quiser ajudar um escritor a viajar ao mundo, tem uma forma simples e prática, né? Comprar o livro e visitar a pousada aqui também. Exato, estamos aqui na pousada Murmúrio das Águas. Realmente uma pousada Vai deliciosa. ele lá buscar para mim? Olha, mostra aqui Ô, seu rio. Baltazar, apresenta pra gente a sua pousada. Eu digo o seguinte, eu coloquei pousada porque o nome é um referencial comercial. As suítes que vocês visitaram ontem são 3, todas com os nomes das filhas, dos genros e netas. Acontece que eu vivi aqui sozinho e as filhas pouco vêm, têm suas obrigações. Para não ficar completamente na solidão, então eu as coloquei a serviço da população, dos visitantes. É por isso que eu tenho a pousada. Não é por causa de dinheiro, é para eu ter um entretenimento e não ficar muito na solidão. O que é a solidão? Solidão é você ter a sensação de que está extremamente só. Isso é uma solidão. E a solidão dói. A solidão incomoda. Ela incomoda. E essa forma que o senhor encontrou de porque- abrir a casa para os é. outros resolveu o problema. Eu gosto de fazer amigos. Eu gosto de conversar. Eu gosto da diversidade da pessoa humana. Cada um tem uma história para contar. Cada pessoa humana tem uma linha de pensamento. Cada uma tem um mistério para falar. Então essa lida com as pessoas me faz muito bem e me ajuda a viver. Você que está sozinho em casa, porque hoje em dia na cidade muitas pessoas estão sentindo solidão. E é uma solidão diferente, que é uma solidão que você tá no meio de muita gente e ainda se sente só. Essa solidão existencial talvez seja mais difícil de ser curada, né? Então, Porque sentir só, não tem com quem? Você precisa ouvir um rádio, você precisa ouvir o som de uma televisão, às vezes já tem um pequenino remédio, mas a existencial, estar no meio de todo mundo e se sentir muito só, precisa de um cuidado maior. É. E seu Baltazar, você tem uma cachoeira do lado da sua casa ou dentro do seu quintal. Você poderia apresentar pra gente? Ah, sim, vocês podem inclusive se banhar lá. Opa, bom então a demais. gente pode se banhar e mostrar para vocês como que é. Justamente, vocês podem se banhar. Quer Sim. descer Vamos até lá mostrar um pouquinho? Vamos lá. É um privilégio ter essa cachoeira aqui. Esse sonzinho, dormir com esse som da cachoeira. Durma com É esse incrível. barulho, né? Se eu ficar aqui, se você ficar ali, eu acho que dá uma... Se você ficar ali, né? Daqui você pega aqui. Que delícia. Desce por aqui mesmo, já consegue se Ah, banhar. você já entra ali na água. E há quanto tempo, seu Baltazar, você tem essa natureza assim? Aqui eu tenho há 20 anos. Eu costumo receber os meus clientes oferecendo a minha simplicidade. Mas as pessoas se surpreendem e se apaixonam justamente pela simplicidade, mas também pela beleza natural do meu rio, de minhas árvores, de minhas flores, do aconchego dos aposentos. As pessoas se apaixonam. Eu acho muito legal que vocês que têm acesso a essa natureza, vocês são muito lúcidos, vocês são muito saudáveis, são muito... E isso na cidade, acho que a cidade grande acaba com a gente. Então assim, vocês são mais felizes.
Eu posso afirmar Com isso. 70 anos, o raciocínio que o senhor tem é muito raro encontrar na cidade. Eu quero envelhecer como você, lúcido, de bem com a vida. Eu acho que uma boa maneira de você fugir da crise existencial é você descobrir a natureza. Você descobrir a natureza, valorizá-la naquilo que ela merece e sempre merece, e você sentir-se feliz com ela. Porque tudo que está ao seu redor, na natureza, tem vida. É falta de piedade, é cruel você ver uma motosserra derrubando uma árvore que dá fruto. É triste você ver uma pessoa com a motosserra na mão derrubando uma árvore que dá flor. É falta de entendimento, porque o dia que ele compreender que tudo isso faz parte da nossa vida, ele vai descobrir que ela, a natureza, nos ajuda a ser feliz. Ela completa a nossa existência. Agora, o difícil é fazer os homens pensar assim, né? E, seu Baltazar, já apareceu proposta de pessoas querendo comprar a sua residência? Ah, sim, é muito comum as pessoas chegarem aqui, é tudo simples, mas está tudo pronto. Eu recebo os favores da tecnologia, eu tenho água tratada, eu tenho luz, tenho internet, tenho carro na porta, tenho o banho das piscinas naturais. Então é muito comum as pessoas chegarem aqui e falar em comprar. Mas o que fazer com o dinheiro? Põe no banco? Pra deixar banqueiro mais rico? Nossos bancos não têm finalidade social mais. Nossos bancos são os lobisomens do capitalismo. Nós estamos numa pandemia que os bancos fazem. Nós estamos no meio de uma miséria humana lá para o norte, no nordeste. Ainda tem, por mais que tenha recebido melhora, ainda tem gente passando necessidade. Tem crianças doentes que fazem os bancos. É difícil. Para que servem os bancos? É difícil. Tem finalidade social? É difícil. E para essas pessoas que estão com solidão em casa, sentindo essa opressão toda, que seria uma palavra de ânimo e esperança que o Senhor poderia dar para essas pessoas que estão sofrendo nessa realidade que nós todos sabemos? O que nós podemos passar para eles? Cada pessoa, se procurar o seu caminho, ela vai achar. Pode estar triste, pode estar na solidão. Se ela procurar o caminho, ela vai achar. É muito gratificante você mexer com a terra, por exemplo. É muito gratificante você plantar um pé de flor e ver a flor amanhã, depois de amanhã, tal. É muito gratificante. É muito gratificante você plantar um pé de fruta e daqui 5 anos você estar colhendo a fruta que você plantou. Agora, exercitar o amor para com outra pessoa engrandece a sua alma, engrandece o seu coração. Experimenta lidar com um ser humano que é complexo por sua própria natureza. Aprenda a lidar com ele, despojando uma dose de amor para essa pessoa. Sobretudo criança, adolescente, que precisa fazer uma revolução em sua alma, precisa fazer crescer a sua alma, para se tornar um cidadão útil, prestável para a natureza humana, prestável para o ser social, não é? Isso.
Vamos deixar então essa parte da entrevista por aqui, depois continuamos, porque essa mensagem eu acho que é a mais importante que eu ouvi pra mim, pelo menos, que é: vamos dar mais amor ao invés de querer amor dos outros, vamos começar a fazer o bem para os outros, que isso é gratificante. A partilha. Compartilhar. É muito, ela faz uma devolução imaterial. Você partilha. É muito gostoso você fazer alguma coisa hoje e amanhã alguém lembrar: ah, fulano me ajudou nesse sentido, fulano me amparou, fulano me mostrou outro caminho. A gratidão vai ser eterna. Eu tive na polícia, como policial, uma vivência muito forte, porque eu naveguei no submundo, no porão da sociedade. Então você encontra muita gente perdida, pessoas que não foram nem construídas como seres humanos, já experimentando as grades. Ela não teve nem chance de se mostrar como ser humano. Um ser humano crescido interiormente, com a alma feita. E o regime nos mostra que o caminho deve ser outro. Um delinquente você não pode olhar, um delinquente adolescente, eu dizia isso lá no meu trabalho, você não pode olhar para ele, um delinquente juvenil, só com olhos policiais. Você tem que ter um olhar de político, de sociólogo, de professor, de sacerdote para com ele. Porque a sua alma ainda não descobriu tudo que a vida lhe espera. Você não pode condenar uma criança a ferro e fogo sem lhe oferecer uma chance de viver melhor, de descobrir o outro lado da moeda para crescer e ser bom, socialmente bom, né? Penso assim. Seu Baltazar, então eu vou finalizando aqui a nossa entrevista. Gostaria de parabenizar o senhor por expor as suas ideias, a sua criatividade tão bem, então de forma tão clara pra gente. É um prazer. A gente é jovem, mas a gente gosta de conversar com pessoas que têm vivências, que têm histórias para contar pra gente. Então eu fico muito feliz eu me sinto honrado de estar próximo do senhor e ter a oportunidade de ouvir todas as suas histórias, a sua trajetória de vida, e por ter compartilhado com a gente, porque você poderia muito bem guardar para você, ou então não ser tão receptível com pessoas que você não conhece. Então eu só tenho a agradecer. E gostaria só de fazer uma última pergunta. Se você trocaria isso que você tem aqui pela cidade grande, por um apartamento no centro de São Paulo, Apartamento grande. Se você trocaria o que você tem aqui em São Francisco Xavier? Talvez por ter tido uma vida um pouco atormentada e ter passado por sérias dificuldades, hoje eu não tenho muita dificuldade de fazer parada aqui ou acolá na minha vida. Eu acredito que eu moraria num apartamento, eu acredito que eu moraria numa casa humilde, poderia morar também num castelo, mas com o meu jeito de ser. Com o meu jeito de ser. A única coisa que eu detesto, porque eu passei por lá e vi de perto, são as moradias de favela. Elas são terríveis, elas são desumanas. A fome é uma coisa que dói, mas dói de verdade, dói no organismo. A fome dói na alma. Por essas coisas nunca mais eu gostaria de passar. Mas a minha personalidade, talvez pelo meu sofrimento, eu não sei, eu não teria tanta dificuldade de morar num apartamento, de morar numa casa humilde, de morar numa outra fazenda, não teria dificuldade não. Mas o meu pedaço que tem aqui tem sido o suficiente para me fazer feliz minhas filhas, meus genros, meus netos, minhas netas e meus amigos. Aqui é um bom lugar para fazer amigos.
Gostei da resposta, foi surpreendente, porque eu pensei que você jamais trocaria o seu espaço. Gosto também dessa flexibilidade, né? O importante é estar bem consigo mesmo, né? Que você vai estar bem em qualquer lugar. Sim. Você pode finalizar. Então é isso, agradecemos, como dissemos anteriormente, vamos ajudar a comprar esses livrinhos. Espero que as pessoas também comprem, porque as histórias que eu li aqui são histórias simples, gostosas e relaxantes, e tem também um aprendizado por trás às vezes. Então, que o melhor do que ler, se divertir e aprender ao mesmo tempo, certo? Obrigado, esperamos bem. Quero uma última palavra para você voltar a usar? Sim. Eu quero agradecer a vocês dois e quero lhes dizer que vocês dois são bons preparadores de surpresa. Foi muito bom ter essa surpresa de ser entrevistado por vocês. E eu quero que vocês se sintam assim, já pertencentes à minha casa. Obrigado. Você mora em São Paulo, você no Mato Grosso. Que vocês não se esqueçam de mim e que aqui em São Francisco tem um lugar para ser visitado e tomar um cafezinho. Obrigado. Cafezinho E bom quem sabe demais. uma segunda entrevista. Parte Com 2. certeza, parte 2. Exatamente, terá. Chuva e sol, poeira e carvão. Longe de casa sigo o roteiro, mais uma estação. E a saudade no coração.